eu sou Carla do Carla na Gringa e aqui nós falamos sobre como uma empresa pode te pagar até 2.000 euros para você fazer o seu mestrado aqui na França, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho como alternante. Vocês já assistiram o meu vídeo onde eu explico o que é mestrado em alternância e que mestrado em alternância é quando você alterna períodos de estudo com períodos de trabalho. E eu fazia um mestrado em alternância, então em alguns momentos eu tava fazendo o mestrado, que era ali pra mim na quarta, quinta e sexta-feira, e em outros momentos eu tava fazendo o trabalho, que era na segunda e na terça-feira. E qual era o meu trabalho? Bem, primeiro eu vou começar contando um pouquinho minha história pra vocês. Eu sou formada em jornalismo pela Universidade Federal da Bahia, e aqui na França o meu mestrado foi em Humanidades e Gerenciamento, com ênfase em gerenciamento digital. Então eu fazia ali gerenciamento digital e o meu trabalho podia ter qualquer coisa ligada com gerenciamento digital. Eu tinha colegas que iam pra área de design, outros que iam pra área de chefe de produto, outros que iam pra área de desenvolvimento de produto. No meu caso, eu fui pra área de marketing digital voltado às redes sociais. Então eu trabalhava como, exatamente o título da minha vaga era chefe de projeto, marketing e comunicação Brasil. E por que Brasil? Porque na empresa que eu trabalhava, eu cuidava especificamente do marketing internacional do Brasil. Que empresa era essa? Essa é uma ótima história. Eu trabalhava para uma empresa que se chama No Brasil, Adote um Cara. E aqui na França, Adopte un Mec. É um site, um aplicativo de relacionamento, como o Tinder, né? Só que aqui na França ele é super conhecido, então ele é o segundo aplicativo mais rentável da França, é um aplicativo francês, nasceu aqui, cresceu aqui, e a empresa estava expandindo aí para os países, alguns países da América Latina, alguns outros países da Europa, e um deles era o Brasil, então eles precisavam de uma pessoa para fazer a comunicação do Brasil. A comunicação da empresa era toda bem unificada, então a gente tinha uma gerente que era a nossa responsável, né, do marketing internacional, e acima dela tinha a responsável pelo marketing França, mas que era meio que um guarda-chuva, assim, né, a marketing França, marketing internacional embaixo e a gente embaixo do marketing internacional. A gente que eu digo porque éramos uma equipe de 5 pessoas, então tinha eu, a menina da Colômbia, a menina do México, a menina da Polônia e a menina da Itália, então éramos nós ali juntas fazendo a comunicação desses outros países. O meu trabalho consistia em fazer tudo que fosse relacionado ao Brasil. Eu não fiz a concepção estratégica do marketing pro Brasil, mas eu fazia tudo que era rede social. Então eu criava conteúdo pro Facebook, criava conteúdo pro Instagram, criava conteúdo pro Pinterest, criava conteúdo pro Twitter um pouco menos. Então era eu que era responsável por isso, pros stories do Instagram, pro feed do Instagram. Planejava, postava, respondia comentários. Além disso, eu também fazia criação de conteúdo pro site, que era basicamente fazer tradução do que tinha tudo em francês, a gente traduzia entre a gente, cada uma pro seu idioma, mas também a gente criava textos ali pelo blog do site. Então, normalmente a gente se dividia, né, o trabalho entre nós 5, e daí a gente ia só traduzindo o texto uma da outra. Claro, eu, por exemplo, eu ficava com um texto por mês, e daí os outros 3 textos, né, porque a gente postava uma vez por semana, os outros 3 eu traduzia dos idiomas das outras colegas, e assim a gente fazia pra ter um pouco mais de espaço pra respirar. Porque tinham outras atividades ainda. A gente, por exemplo, fazia, né, anotava toda a evolução do Instagram, do Facebook, etc, que a gente chama aqui de KPIs, né, que é o Key Performance Indicators, que são os indicadores de performance, indicadores-chave de performance. Então, como eles iam crescendo, como ia funcionando, a gente tinha que fazer esse relatório, que era um relatório semanal. Além disso, a gente fazia relatório de menções de marca na mídia, então a gente usava um programa para fazer essa análise de como a marca estava sendo mencionada, tanto na mídia quanto nas redes sociais. A gente também fazia imprensa, né, então eles tinham, antes de eu chegar, uma assessoria de imprensa, mas aí a assessoria saiu e, no caso, essa agência saiu, e a gente entrou, nós, alternantes e estagiários, então nós entramos aí nesse processo de fazer também a agence de presse, né, que era, no caso, a agência publicitária da empresa para a imprensa. E a gente fazia isso uma vez por mês, a gente tinha que desenvolver esse texto, que era um texto de imprensa. Além disso, a gente fazia também, eu fazia pro Brasil, suporte ao cliente. Como assim? Eu respondia as dúvidas dos clientes no suporte que eles mandavam pro suporte, né? Eu, por exemplo, cancelava gente que queria cancelar a inscrição no site, gente porque era inscrição paga, né? Gente que queria reclamar de um outro usuário, gente que queria fazer só perguntas mesmo. Eu também fazia moderação de fotos, essa era uma parte bem chata, bem difícil, porque tinha muito homem mandando fotos impróprias, então eu tinha que ver tudo aquilo e aceitar ou recusar fotos. Isso eram muitas fotos, era tipo assim, toda vez que eu chegava era mais de 1000 fotos de homens e mais de 1000 fotos de mulheres, pra eu todos os dias ver todas as fotos. Além disso, tinha textos também, então, que a galera colocava no perfil. A gente não tinha um algoritmo que selecionava, né, que o perfil era bom ou que o perfil tinha alguma coisa errada. Era eu mesma que manualmente lia os perfis. Claro que eles eram sinalizados por um programa, não acho que era um algoritmo, mas um programa sinalizava coisas que eram suspeitas, tipo número de telefone, redes sociais não podia ter, então
eu que ia lá e reprovava ou aprovava os textos do perfil também, era isso eu que fazia. E era muita coisa, assim, eu entrava em contato também com publicitários no Brasil pra divulgação da marca, entrava em contato com agência de influenciadores, então eu fazia também o marketing de influência. Eu trabalhava com tudo que era o marketing da empresa, só que voltado pro Brasil. Pra minha vaga específica, eu fazia tudo em português, então toda a produção de conteúdo era em português brasileiro. Eu me comunicava com as minhas colegas em francês, mas podia ser em inglês, tinha algumas que preferiam inglês, então a gente se comunicava às vezes em inglês, e podia ser em espanhol também, porque a maioria falava espanhol, então eu tinha qualquer um desses idiomas aí pra me comunicar com as colegas. A chefe do marketing geral, né, do primeiro guarda-chuva que eu falei lá, era uma brasileira, muito legal. Gente, todo mundo no meu trabalho era muito legal, muito gente fina, mesmo assim, o pessoal era muito tranquilo. E o ambiente de trabalho era muito de boa. Tipo assim, a gente chegava na hora que a gente quisesse, mais ou menos, a política da empresa era: faça o que você tem que fazer no horário que você precisar usar. Então a gente tinha que fazer tudo na hora que a gente pudesse fazer. E daí eu chegava sempre... Quando eu fui, né, contratada, o meu contrato dizia de 10 às 18 horas. Aí no primeiro dia eu cheguei às 10 e minha colega falou: Carla, não chega às 10, que fica parecendo que a gente tá atrasada. Aí no dia seguinte eu cheguei... Nossa, um avião. Nada menos que um avião. É que eu moro perto do aeroporto aqui, é triste. E daí minhas colegas falaram: Carla, não chega às 10, que não fica mal pra gente, fica parecendo que a gente tá chegando atrasada. Aí no dia seguinte eu cheguei às 10h30. Aí elas falaram: Carla, tá cedo. Aí eu falei: então tá, né? Comecei a chegar às 11 e a gente às 17 já saía. Tipo, todo mundo já ia embora às 17. Por outro lado, se ficasse coisa pra fazer, se ficasse coisa pra postar, a gente postava na nossa casa, sabe? A gente tinha que interagir de casa, tinha que responder de casa. Porque, assim, pontos positivos e negativos, sabe? Tem gente que prefere ter a liberdade de chegar tarde e sair cedo e fazer uma coisinha ou outra ali em casa. E tem gente que prefere fazer tudo no trabalho pra quando tá em casa não ter mais essa preocupação. Então depende muito de qual é o seu mood, qual é o seu tipo de posicionamento com relação ao trabalho, né? E ali na nossa empresa também a gente tinha comidas grátis, então eu vou deixar aqui alguns vídeos pra vocês do Instagram de quando eu filmava, né? Que a gente tinha uma dispensa enorme. Toda segunda-feira tinha um café da manhã completo, pago pela empresa, tipo café da manhã de hotel, assim, era incrível também. E a gente recebia na empresa alguns benefícios, né? Talvez eu possa fazer um vídeo só sobre benefícios que você recebe como alternante, mas era muito legal. Infelizmente eu saí em setembro, foi quando acabou meu mestrado, porque em novembro do mesmo ano que eu saí foi quando tinha acabado de acabar a pandemia, já tava tudo mais tranquilo, 2022. E daí, em novembro, a empresa tava pagando pra todo mundo ir pra nada menos que o Caribe, de graça, ficar lá 5 dias, ou 4 ou 5 dias mais ou menos, às custas da empresa, no hotel all inclusive, fazendo o que eles chamam de seminário, que não é um seminário. Eu perguntei pra minha chefe, não tem aula, não tem nada, não tem... É só programação livre mesmo, pessoal, todo mundo vivendo a sua melhor vida. E eu, infelizmente, perdi esse rolê, porque eu saí da empresa em setembro, né? Eu me mudei de Paris pra cá, pra Toulouse, e aí perdi essa mamata. É isso, esse era o meu trabalho, era isso que eu fazia. Eu posso fazer talvez um outro vídeo sobre benefícios, porque os benefícios que eu recebia nem sempre são os benefícios que todo mundo recebe, e também eu não recebi algumas coisas que outros alternantes recebem, que eu tenho, né? Conheço muita gente que é alternante aqui. Eu sei que tem outros benefícios além dos que eu recebia. Mas assim, no geral eu gostava muito do ambiente da minha empresa, de como funcionavam as coisas lá. Eu gostava muito da comunicação que eu tinha com a minha chefe e com as minhas colegas de trabalho e com a chefe da minha chefe. Então todo mundo era muito próximo, muito legal. Era uma empresa bem jovem, muito no centro de Paris. Pra você ter uma ideia, era uma empresa que ficava a 5 minutos andando do Louvre. Então era muito no centro, assim, de Paris. Da minha casa não era tão perto, eu fazia 1 hora de transporte, ida e volta, ida e mais uma volta. Mas também era tudo bem, porque a minha academia ficava 3 minutos andando do trabalho. Então eu vinha fazendo qualquer coisa no metrô, né, produzindo conteúdo, fazendo qualquer coisa, conteúdo pra mim. Chegava no trabalho, trabalhava, e chegava tarde, né, chegava às 11, trabalhava, saía às 17, já ia pra academia, depois ia pra casa, passava mais 1 hora produzindo conteúdo e tal, pra mim também, no metrô, no trem. E depois chegava em casa até cedo ainda, então era muito tranquilo fazer esse ritmo de trabalho, de segunda e de terça-feira, como eu falei, e aí quarta, quinta e sexta eu tava no mestrado. Tô aqui raciocinando, não sei se mesmo, mas é isso mesmo, quarta, quinta e sexta eu tava no mestrado. Então foi ótimo. Se vocês quiserem saber os benefícios, né, ou até o lado ruim também de ter feito um trabalho assim enquanto fazia o mestrado, pode comentar aqui. Quiser saber um pouco mais sobre salário, ficha de pagamento, etc, também podem comentar aqui e eu mostro mais pra vocês. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui, se inscreve no meu canal também e também me segue nas minhas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Lá tem um destaque chamado Trabalho, se eu não me engano, e daí lá no destaque Trabalho eu mostro dentro da empresa, então vai ser legal se você quiser ver como era dentro da minha empresa. É isso. Beijo! E até o próximo vídeo.